Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero trazer dois gabaritos de corte, tá? Tanto para você fazer cortes em 45 graus como em 90 graus, tá? E tudo isso usando uma serra circular. Lembrando, isso aqui é serra circular para corte de madeira. Nada de usar a famosa serra Makita ou serra mármore. Aquilo lá é para cortar piso, não é para cortar madeira, tá? Para vocês terem uma ideia, a rotação de uma máquina daquela é de 13.000 RPMs. Uma máquina para corte de madeira vai rodar em média 5.500 RPMs. É muito menos velocidade. Isso acontece porque mármore e piso é cortado por abrasão. Já madeira é cortada por fio de corte. Então são ciências totalmente diferentes. Para a sua segurança e a sua saúde, não use serra mármore para cortar madeira. Beleza? Usa uma serra circular de corte de madeira, que é o correto. Beleza? Bora lá para o vídeo. Então, galera, para que a gente possa fazer o nosso jig, né? Você pode fazer do comprimento que você quiser, tá? Aqui no caso meu vai ficar com um comprimento máximo de corte de 69 centímetros, tá? 69,5 centímetros. Eu ganhei esse pedaço de MDF, é um MDF de 6 milímetros que eu vou usar, tá? Você pode usar o MDF de 15 ou até mais grosso, só que quanto mais grosso o MDF, menos capacidade de profundidade de corte você vai ter, tá? Por isso eu escolhi o de 6 milímetros. E bom, aqui eu tenho uma esquadrejadeira para mim conseguir cortar tiras de MDF. Mas é claro, você que às vezes está até fazendo um jig como esse, não tem. Então, a dica que eu dou é, você vai precisar cortar uma tira de MDF com o comprimento que você quiser, que esteja paralela e esquadrejada, uma tira que tenha 26 centímetros de largura e uma outra tira que tenha 14,5 de largura, tá? Então você vai precisar de uma tira com 26 centímetros e outra com 14,5, tá? Para fazer esse jig. Você pode ir até uma marcenaria onde alguém tem uma serra para poder fazer esse corte bem certinho para você. Tá? Eu não vou ensinar a fazer alguma gambiarra para tentar fazer isso com a serra, por quê? Provavelmente não vai ficar reto. Se você quer fazer um jig para um corte reto, não é legal que ele já comece torto, certo? Então, a dica que eu dou é, procura alguém que tenha uma máquina com precisão e possa fazer esses dois cortes para vocês. Eu vou fazer ali na minha máquina e volto com essas peças já cortadas para a gente dar a sequência. Agora nós já estamos aqui com as nossas duas tiras de MDF cortadas. É algo muito simples. E bom, eu falei sobre as medidas aqui e tem uma coisa que eu acabei me lembrando aqui. Isso é válido para a minha máquina. Pode ser que a sua máquina seja um pouco maior ou um pouco menor. Como que você descobre as medidas que vão dar certo para a sua máquina? O que eu fiz? Eu ergui a serra da minha máquina até ela ficar dessa forma aqui, E agora, como que eu chego nas medidas que eu quero aqui? Eu encostei ela aqui, com essa faixa sobre, né? Mas no caso, vamos dizer que eu só tivesse essa faixa. Como que eu defino a largura dela? Bom, eu tenho que definir uma largura que o dente da serra esteja cortando aqui, ainda tenha material aqui onde o dente da serra está passando, e que de lá para cá eu passe aqui do motor da serra. Então eu passei do motor da serra, então tem que ser mais largo do que o motor da serra, sobrando aqui mais ou menos uns 5 centímetros depois do motor da serra. Por quê? Esse espaço ele vai servir para que a gente possa pôr um grampo. Mais na frente vai fazer sentido ter esse espaço a mais. E nós vamos cortar outra peça, que ela vai vir aqui por cima, ela vai encostar na mesa da sua máquina aqui e vai até a extremidade desse lado. Então aí isso que vai definir a largura dessa peça mais estreita. Então, recapitulando, o que define a largura da peça mais de baixo é a sua serra estar em cima do MDF, você vai medir a sua serra em cima do MDF,
mais o motor, mais 5 centímetros. Então aí você vai ver a largura que é necessária para a trena estar encostando lá no disco da serra. Passou o motor, sobrou mais uns 5 centímetros. Essa é a largura da peça de baixo para a sua máquina. E aí você vai ver depois o quanto sobra daqui da mesa da sua serra até a extremidade, tá? Então você vai tirar essa medida. Essa vai ser a medida das 2 tiras que você vai precisar fazer. Provavelmente as serras desse tipo circular não são muito diferentes umas das outras. Então não vai ser nada muito diferente do que a gente mostrou aqui. Mas aí você adapta a sua realidade, beleza? Agora nós podemos vir aqui ó, com essa tira menor, colocar ela por cima da maior e traçar um risco aqui, ó, para a gente ver aonde a menor cobre a maior. E agora, ó, eu tenho aqui cola instantânea, tá? Mesma coisa que cola Super Bonder. Eu vou usar ela aqui, ó, para colar uma peça na outra. Então eu vou passar aqui, ó, um fio de cola e vou colar essa peça aqui, ó, bem alinhada com essa face, né, sobre a outra. Vou pressionar aqui até que ela grude aqui. Coisa de alguns segundinhos. E agora que a cola já secou aqui, ó, galera, quero mostrar outra coisa aqui para vocês, como nós vamos regular nossa máquina. Sempre que eu vou fazer um corte com a minha serra, eu busco deixar a serra o mínimo possível para fora. Então eu deixo ela 1 milímetro ou 2 milímetros a mais da espessura do que eu quero cortar. No caso, aqui eu estou cortando um MDF de 6 milímetros. Então a regulagem que eu vou fazer vai estar por volta de 9 a 8 milímetros da espessura do que eu estou cortando. Então eu vou colocar a minha serra aqui ó, sobre o material e eu vou soltar o manípulo aqui que trava a altura da minha serra. No caso da minha serra é essa porquinha aqui, ó. Eu vou soltar aqui e abaixar para que a serra consiga cortar uma profundidade maior. Mas como eu disse para vocês, eu vou deixar ela ultrapassando por volta de 2 milímetros do material, 2 ou 3 milímetros. Então, galera, ó, você consegue ver que aqui o dente está passando por volta de uns 3 milímetros da espessura do MDF. Eu nunca deixo a minha serra muito projetada para fora. Por um motivo de segurança, eu regulo ela no mínimo possível do material que eu quero cortar. Que no caso agora é o nosso jig. E agora o que eu fiz? Eu trouxe aqui o meu jig para a beirada da minha mesa, tá? Porque eu não quero cortar a minha mesa. Agora vai fazer sentido aqueles 5 centímetros a mais que a gente deixou aqui após o motor da máquina. Nós vamos usar ele para que a gente consiga pôr grampos aqui, para que o jig fique parado. Eu vou colocar outro grampo aqui desse lado para que o jig não possa se mover enquanto eu faço o corte. Então, agora o meu jig está parado aqui, ele não mexe e eu vou conseguir fazer o corte com tranquilidade. Busca aprender a trabalhar com a sua máquina, nunca fazendo isso aqui, erguendo isso aqui, tá? Tente aprender a trabalhar colocando a tua máquina onde você quer cortar e conforme você vai empurrando, né? A própria peça aqui vai bater no material que você está cortando e vai erguer, sem você estar puxando aqui para tirar a serra para fora, tá? Esse é um costume que se você pegar para sua segurança em longo prazo, vai ser melhor. Busque segurar a máquina pelos apoios que ela tem mesmo, aqui da empunhadura e esse outro que fica aqui, tá? Ao invés de tentar fazer o seu corte assim, tá bom? Porque em qualquer erro que pode acontecer na correria do dia a dia, você estando com a sua mão aqui, está muito perto do disco da serra. É bem melhor você estar segurando aqui, bem mais longe do disco da serra. E a dica final, na hora de fazer todas essas regulagens, máquina fora da tomada. Porque a gente põe a mão perto da serra, olha ali, olha aqui e tal. Então deixa fora da tomada que evita acidentes, beleza? Agora com tudo isso explicado, vamos pôr ela na tomada, colocar os EPIs e fazer esse corte. Então galera, agora o nosso gabarito está pronto. Vamos fazer o test drive nele para ver se ele serve ao propósito. Temos um pedaço de prancha bem grande no qual nós vamos testar a capacidade do nosso jig. Então eu tenho essa prancha aqui de teca e eu quero tirar uma tábua de corte aqui que vai ter o tamanho de
47 centímetros por 32 centímetros de largura, mais ou menos, se a gente conseguir isso removendo a casca dela aqui. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Primeiro, eu vou tirar um pedaço que vai ficar já próximo do que eu quero. Então, se eu quero que ela tenha 47 centímetros no final, eu vou tirar primeiro um pedaço que tenha 50 centímetros. Eu vou medir 50 desse lado, 50 desse lado, projetar essa medida para cá e marcar aonde eu quero fazer o corte. Então, galera, eu já tenho marcado aqui aonde tem que ser o corte que eu quero fazer. Peguei aqui a minha serra e tirei ela da tomada porque a gente vai precisar regular ela para fazer esse corte. Agora eu vou regular o quanto a minha serra vai cortar. Coloquei a serra em cima do jig e agora eu vou descer a serra até o ponto que ela vare aqui a madeira e sobre mais uns 3 milímetros lá para baixo. Pronto, já regulei a minha serra. Agora o que eu vou fazer? Vou trazer a minha madeira aqui para o lado de fora da minha bancada. Vou pegar aqui a madeira que eu quero cortar e vou colocar um pedaço de MDF ou um pedaço de madeira aqui, ó, calçando a madeira para ela ficar um pouco mais alta que a bancada, para mim não cortar a bancada quando eu passar aqui com a serra. Vou colocar a madeira para cá do corte, tá? Nunca para lá, porque senão, quando você cortar aqui, a madeira ela vai fazer isso aqui. Se ela fizer isso, ela vai espremer a sua serra e a sua serra vai dar um coice em você. Então sempre coloca ela para lá, para que quando você corte a madeira caia para baixo. Assim ela não aperta a sua serra, beleza? Então você sempre coloca para o lado de cá a madeira que vai apoiar por baixo. Isso vale para quem corta com motosserra, já sabe desse tipo de aparato, vamos dizer assim. Agora que a gente já regulou nossa serra, o que eu vou fazer? Vou trazer a minha prancha aqui para fora da minha mesa. Vou pegar o jig aqui, ó, e essa extremidade onde a serra cortou, eu vou alinhar com o corte que eu quero fazer. Agora eu cuidei de deixar um espaço aqui para que eu possa vir e prender com o grampo aqui, ó. Então eu vou poder prender com o grampo aqui e aqui, desses dois lados. E eu vou colocar um terceiro grampo prendendo a minha madeira que eu vou cortar na bancada, para que não tenha chance dela se mexer enquanto eu esteja fazendo esse corte, tá? Para não ter a chance dela empinar aqui, eu coloco um grampo aqui. Coloquei mais um grampo aqui. Beleza, com tudo isso feito, é interessante que você tenha, se possível, alguém para segurar essa peça que vai cair aqui quando você cortar. Fica mais seguro o seu corte, tá bom? Você pode também cortar e deixar a peça cair, mas pode ser que a madeira lasque um pouco. Atenção para quem for segurar aqui para você, a pessoa não pode empinar a madeira assim. Ela pode só tá com a mão por baixo para impedir que a madeira caia. A madeira baixar não tem problema. Agora a madeira subir, ela pode espremer a serra e aí vai dar um coice na serra. Então quem for segurar, só coloque a mão por baixo e a madeira lentamente já vai cair na sua mão. Você pode deixar ela baixar, só não suba ela, certo? Porque se você subir, você vai espremer a serra e a serra vai te dar um coice. Então, não faça o movimento de puxar para cima, deixa ela descer para baixo. Galera, e agora que a gente já fez esse primeiro corte, ele vai servir de guia para os cortes restantes, tá? Eu tenho aqui um esquadro, eu vou fazer um risco aqui, ó, que vai ser para a gente remover essa lateral aqui, tá? Então nós vamos começar por aqui. Então, fiz esse risco e agora eu vou alinhar o jig com ele. Vou travar o jig aqui com os grampos para que a gente possa fazer esse corte. Ó, agora eu já estou com o jig preso aqui. Nessa parte, galera, como a gente quer tirar um filete aqui, uma pecinha muito leve de madeira, não precisa ter ninguém segurando aqui do lado, tá? E também você não vai usar essa madeira que vai ficar aqui. A que você vai usar é a que está desse lado. Então, se essa aqui cair no chão e quebrar, não tem problema nenhum. Agora, como naquela hora essa aqui é a que a gente queria, é legal você ter às vezes alguém segurando para você, para que a peça não caia no chão e não lasque o veio na hora que ela se soltar da peça maior. Então, galera, ó, agora a gente já tem este lado aqui no esquadro, né? Essa face e essa face. Agora nós queremos cortar aqui e aqui. É só repetir o processo. A diferença é que aqui eu vou delimitar o comprimento que eu quero e depois eu vou delimitar a largura que eu quero, tá?
Então aqui, ó, eu vou fazer um risquinho para servir de referência, 47 centímetros, como eu já tinha dito para vocês. Vou usar o esquadro para transferir esse risco aqui para minha peça. Ó, já transferi esse risco, tá? E depois nós vamos fazer um outro risco aqui paralelo. Vamos ver qual que é a largura que a gente vai conseguir aqui. Ó, eu até conseguiria aqui 32 centímetros, como eu tinha dito para vocês. Mas eu vou ter que fazer um pouquinho menor, porque essa parte aqui da casca da madeira está um pouco podre. Então eu vou cortar aqui, ao invés de 32 de largura, eu vou cortar com 31 de largura. Vai ser um pouquinho mais estreito do que eu tinha pensado inicialmente, para já tirar essa parte da madeira que está meio fofa, tá bom? Essa madeira ficou desse modelo aqui, tá? Já conseguimos esquadrejar, remover a parte da casca, né? Deixar ela no tamanho que a gente precisava. E agora ela já está pronta para que a gente siga os próximos trabalhos aqui que a gente há de fazer com essa peça. Agora que vocês já aprenderam como funciona o jig de corte em 90 graus, eu vou mostrar um de 45 graus. E para o jig de corte em 45 graus, o interessante é que você use um MDF de 15 milímetros como base, tá? Eu não vou usar o de 6 porque eu quero que ele tenha uma base um pouco mais rígida, tá? Para esse gabarito de corte em 45 graus. Bom, primeira coisa, você precisa ter uma serra circular desse tipo de corte de madeira que permita você inclinar ela. A minha, ó, ela permite eu soltar aqui e inclinar a mesa dela aqui, ó. Essa é o primeiro detalhe que você vai ter que ter na sua máquina para você conseguir fazer esse tipo de trabalho. E para você definir a medida das tiras de MDF que você vai cortar para fazer esse jig, você vai tirar uma medida que a trena encoste no dente da serra, né? Encostou no dente da serra, você vai até a extremidade da mesa aqui da máquina e joga mais uns 5 centímetros. No caso, aqui na extremidade, ó, da minha tá dando 10,5. Mais 5 vai dar 15,5 que teria que ter a largura. Eu vou cortar com 17, tá? Porque tem que ter aquele tanto que a gente corta quando passa a serra pela primeira vez. Então eu vou jogar 1 centímetro a mais. Então não seria 5 centímetros a mais do que a largura da mesa. Seria mais ou menos uns 6,5 centímetros a mais do que a largura da mesa. Então você vai medir na sua máquina e ver como que tem que ser na sua realidade. Então, como eu já disse, como eu tenho aqui a minha serra esquadrejadeira, eu vou tirar uma tira lá na serra para que a gente possa usar aqui. Mas você pode ir até uma marcenaria e pedir para alguém cortar bem retinho, bem certinho para você, para o seu jig ficar bom. Outra coisa que a gente vai precisar é uma tira de MDF de 6 milímetros para fazer essa guia que vai por cima para guiar a serra de forma retilínea. E essa outra tira, ela pode ter 5 centímetros de largura. 5 centímetros pelo comprimento que você tiver aqui do seu jig, beleza? Então eu vou cortar essas duas tiras lá na serra e a gente vai dar continuidade. Galera, e agora, assim como nós fizemos no outro jig, a gente vai colar essa tira aqui, ó, paralela a essa face, tá? Para servir de guia para o nosso corte. Então eu vou usar aqui mais uma vez a cola instantânea e vou colar a tira de MDF aqui. Galera, e agora, ó, eu vou angular o disco de serra aqui, tá? Para que a gente possa fazer esse corte. Tá? Eu vou angular ele aqui até o ponto que ele me mostra que ele está em 45 graus. Vou travar ele aqui para que a gente possa fazer esse corte. Agora o processo é basicamente o mesmo que a gente fez lá no outro, tá?
O que muda desse jig é que essa beirada dele aqui é mais estreita, tá? Ela não precisa ser tão larga. Por quê? Porque o motor da máquina vai ser erguido. Então quando a gente coloca os grampos aqui, não encosta no motor da máquina. Então você não precisa ter uma beirada aqui tão larga quanto no de corte de 90 graus, tá bom? Então é isso. Vou prender ela aqui com um grampo para que eu consiga fazer esse corte. Você deve estar se perguntando às vezes em que situação você vai usar um jig como esse. Bom, se vocês já assistiram um vídeo aqui do canal, no qual eu fiz um acabamento de parecer que a madeira tinha dobrado para fazer a beirada de uma mesa, né? Nesse momento é interessante você poder fazer cortes dessa forma. Se você tem uma serra de bancada que inclina, você até consegue. O problema é você decidir exatamente onde você quer fazer o corte quando você está fazendo o corte numa madeira que tem casca natural. Quando a madeira está esquadrejada e retinha, é fácil usar uma serra de bancada que tem inclinação no eixo da serra para fazer um corte inclinado em 45 graus. Porém, se você está usando uma madeira que tem casca natural, é mais difícil você fazer o corte exatamente onde você quer. Por isso é interessante você saber usar esse aparato aqui da serra manual circular de mão para poder fazer um corte como esse. Eu vou mostrar essa situação na ponta dessa prancha aqui, se a gente quisesse fazer esse efeito de dobrar ela aqui. Então aqui nós temos que fazer dois cortes. A gente tem que fazer primeiro um corte em 45 graus para lá e outro corte em 45 graus para cá, para que a gente possa dobrar a madeira aqui, tá? Então não basta fazer só um corte, virar do contrário e encaixar. A gente tem que fazer dois cortes, um para lá e outro para cá, para que ela possa virar e fazer o efeito que a gente quer. Então, galera, eu vou definir aqui aonde eu quero dobrar a madeira. Vamos se dizer que fosse aqui. Vou marcar. Aonde vai definir onde o extremo da serra vai passar é essa face de baixo aqui, tá? Então eu tenho que mirar onde eu quero fazer o corte nessa extremidade de baixo aqui. Então, galera, agora eu já estou com o jig aqui preso na peça. Vou realizar o primeiro corte e depois o outro corte, como eu disse para vocês, só que na peça que vai sobrar aqui. E agora com o jig já preso aqui na posição correta, a gente vai remover essa parte aqui para que a madeira possa dobrar do jeito que a gente quer. A nossa madeira que era desse formato aqui agora, a gente consegue vir aqui e dobrar ela aqui. E ela vai seguir certinho o desenho do veio da madeira. E isso vai dar esse efeito como se a madeira tivesse dobrado aqui certinho. Então, galera, hoje nós mostramos os dois jigs aí para vocês, tanto para corte em 90 graus de ângulo, quanto para o corte de 45 graus de ângulo, tá? Para que vocês possam dobrar a madeira. Uma dica que eu deixo tanto para este quanto para este, no dia de hoje eu estava com uma serra bem baratinha, bem inferior. Serra que eu digo não a máquina, eu digo o disco de corte. Se você puder priorizar por comprar um disco com maior qualidade, ou seja, um disco com uma espessura maior, com dentes mais resistentes, este modelo que eu tenho aqui, é um disco para corte em geral, que o pessoal usa na obra aí para fazer corte de tábua de caixaria, tá? É um disco muito barato. Se você puder priorizar por comprar um disco com uma espessura maior, uma quantidade de dentes maior, ele vai ser mais robusto, mais forte, menos propenso à vibração. Então o seu corte vai ser muito mais limpo e bonito. Como eu tenho a minha esquadrejadeira, eu praticamente não faço esse tipo de corte com a serra circular, tá? Então por isso eu não tenho um disco de alta qualidade para minha serra, porque eu praticamente não uso. Mas para você que às vezes vai usar uma ferramenta dessa por um bom tempo no seu início de carreira de marcenaria,
eu indico que você compre um disco com maior qualidade. Eu vou pesquisar um no Mercado Livre e vou deixar o link aqui para vocês de um disco de maior qualidade, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido bastante através desses 2 GB, dessas técnicas mostradas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe para nós aí o que vocês acharam aqui nos comentários. E no mais eu fico por aqui. Tchau, obrigado.